você sabia que a falta de árvores nos municípios contribui para essa sensação de muito calor? Pois é, isso acontece em Bauru. Hoje, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, há um déficit de 20 mil pés plantados. Muitas vezes, a própria população tem preconceito em relação ao plantio por causa de sujeira ou até mesmo das raízes que possam prejudicar os alicerces de imóveis. Uma situação que divide aí opiniões. Acompanhe na reportagem. Não era para ser assim, mas é. Bem em frente à casa da Maria, na Vila Giunta, zona oeste de Bauru, ficam duas cibipirunas de médio porte. As árvores trazem sombra, que cobre a casa toda nos dias mais quentes, melhoram a qualidade do ar e o ambiente fica mais gostoso. Só que 4 anos atrás, as duas passaram a preocupar os moradores. O mais recente problema, provocado por uma delas, aconteceu no último dia do ano passado. O vento forte derrubou um galho enorme em cima da sala da residência. O teto, já consertado, ficou bem danificado. Foi um desespero tremendo, a gente teve que sair daqui correndo para ficar lá na sogra da filha da minha filha, porque tinha um bebê junto e não deu para ficar. Aí foi uma demora de umas 10 horas do corpo de bombeiro para vir aqui e a gente teve que abandonar a casa para poder... Foi desesperador. Desesperadora mesmo. Como o problema já é antigo, ela precisou do auxílio do poder público. Em 2016, o processo foi publicado no Diário Oficial do município. A prefeitura autorizou o corte de uma das árvores, da outra não. No dia 4 de janeiro desse ano, a auxiliar de limpeza voltou a solicitar a poda das cibipirunas, mas pelo estado delas, apenas a remoção dos galhos não resolveria. Sem condições de pagar pelo serviço, a Maria está preocupada. Se o tempo fecha, o medo volta. Nem fico aqui, a gente sai, a gente vai para outro lugar, porque não dá para ficar mesmo. Se a Maria conseguir o corte das cibipirunas, o problema dela será resolvido. Mas, no geral, isso vai contribuir para uma outra situação bem negativa. Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente, Bauru tem hoje um déficit de 20 mil árvores. Muito disso, ele diz, se deve a uma opinião equivocada. Infelizmente, falta sensibilização por parte das pessoas. As pessoas não querem árvore na calçada. Então isso se torna complicado, porque pelo menos nós temos um déficit, eu estimo, de pelo menos 30% de um total de 100% dos imóveis. Aqui no Viveiro Municipal são cultivadas 39 espécies de árvores perfeitamente adaptáveis ao meio urbano. São quaresmeiras, ipês, patas de vaca, entre muitas outras. Tem gente que não sabe, mas quem quer ter o prazer de plantar uma muda, basta vir aqui, fazer um cadastro rápido e retirar aquela que mais gostar, sem pagar absolutamente nada por isso. Foi o que a Rosângela fez. Levou logo 13 embora. Além da sombra que a árvore faz, né? É muito bom também ter uma árvore perto de frente. O ambiente fica melhor, né? Ah, sim, com certeza. As dúvidas maiores são quanto ao lado da fiação, que tipo de árvore ela pode plantar, o cuidado que ela tem que ter no plantio. E aqui ela recebe toda a orientação, desde o manejo da árvore, como plantar, como cuidar, irrigação, até ela pegar. E a indicação do lado da fiação ou o lado oposto da fiação. Desse lugar, no ano passado, saíram 27 mil mudas. Grande parte dos interessados veio aqui para buscar as árvores. Empresas também solicitaram as mudas. E na zona rural, muitos produtores fizeram o replantio das espécies. O número é bem expressivo, confirma o secretário. Porém, há muitas áreas da cidade que sofrem com a falta delas. O centro é um desses pontos. Agora são 9 horas da manhã. A temperatura, exatamente aqui nesse lugar onde nós estamos, é de 27 graus. Elevada para essa hora do dia. Só que nesse lugar há um fator positivo que contribui para que a sensação térmica seja um pouco mais leve. Esse fator é exatamente a sombra dos prédios. Agora imagine só, quando não há edificações e também não há árvores, como por exemplo as 3 últimas quadras aqui da rua Agenor Meira. Aí a situação fica difícil. Quem passa pelo viaduto, que liga o centro à Zona Norte e não tem ar-condicionado, vai sofrer com os 35 graus registrados no meio da tarde dos últimos dias. Por isso, as árvores seriam tão importantes. Do mesmo jeito que a gente tem um cachorrinho, um gatinho que a gente cuida em casa, a gente deveria ter esse mesmo cuidado com a arborização urbana. Até porque a arborização urbana eficiente vai fazer que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, se a gente tiver uma arborização eficiente, você vai ter a temperatura do seu bairro vai ser menor em relação às demais
Isso já foi comprovado, por exemplo, o Gasparini tem uma arborização eficiente, chega a ser 1,5 graus mais baixo de temperatura. Além disso, a troca gasosa, a gente tem a troca gasosa com toda certeza o ar do seu bairro vai ser melhor. Além do aspecto em dia de chuva, aonde tem árvore, toda essa copa da árvore, ela coleta a chuva, infiltra no solo, abastece o lençol freático e não deixa ter vários pontos de inundação que nem a gente vê na cidade. Com certeza. Então, os benefícios são inúmeros, né? Dá trabalho para tirar as folhas das árvores que caem ali, de repente, na frente da sua casa. Dá um pouquinho de trabalho, mas não custa nada, né? Pelos benefícios que traz você ter uma árvore pertinho em relação à sombra, ter um ar mais fresco, né? Respirar melhor, sem dúvida é a melhor opção, de repente, você pensar em arranjar um cantinho aí, plantar uma árvore, claro, que é a mais indicada, em frente à sua casa ou até mesmo em frente ao comércio. Você tem sofrido, não tem sofrido quando você vai até a cidade? No centro de Bauru, por exemplo, como o Alexandre Colim mostrou na reportagem, que quase não tem árvores e fica aquela sensação térmica muito alta. Você viu aí na reportagem, né, que a temperatura ficou muito alta aqui em Bauru e imagina só, se tivessem as árvores ali, como isso poderia ser diferente. Se o IPMET registrou um número alto de temperatura hoje, na parte da cidade que tem árvores ali, que tem uma área verde, no centro urbano, com certeza, essa temperatura foi muito maior. Então, pensa bem de repente, você ter um cenário como esse aí perto da sua casa. Você viu na reportagem que é só ir até o viveiro municipal para conseguir uma muda totalmente de graça. Você não vai precisar pagar nada por isso e vai ser uma muda indicada para você plantar em frente à sua casa. Então, se você quiser e puder, lá você também vai receber todas as orientações sobre qual é a melhor espécie que pode ser plantada na calçada, porque a gente sabe que algumas acabam crescendo, né, as raízes e vão trazendo problemas para os moradores. Então, anote aí, se você quiser ter uma árvore na frente da sua casa, pegar uma mudinha. O viveiro municipal fica na quadra 1 da rua Henrique Hunziker. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã às 11 horas e depois das 2 da tarde até as 4h30. Então, tem essas duas possibilidades de você ir até lá para ter mais informações e pegar a sua mudinha. Se você quiser ligar para eles para tirar qualquer dúvida, anote aí o telefone 3203-5390.